Jesus, no capítulo 12 de João, ele diz que as minhas palavras, lá no versículo 63, eu não estou enganado, é 12:63. Tenta achar aí, João, se é esse versículo mesmo. Me ajudem aí. Não. Então veja 6:63. Que as minhas palavras são espírito e vida. 62 ou 63, está por aí. Ó, 6:63. Quase que eu acertei, gente. Eu não fico longe, não. Quando eu quero alguma coisa na Bíblia, a minha mente me leva lá. Está em tal lugar assim. Tá dentro desse versículo. Eu sei onde eu consigo, entende? Achar. Por quê? Porque eu leio a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você tem toda dificuldade para achar as coisas na Bíblia. Quando eu quero um versículo bíblico, eu vou lá, eu estou achando, buscando, eu sei que está ali, eu sei que está perto ali, então eu vou lá porque a gente consegue, não é, alcançar, porque você leu, você, não é, está próximo da palavra de Deus, não é? Quando você diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que você pensa? O Salmo 23, não é não? Você vai logo na região onde não é, está escrito aquele versículo, se está no Novo Testamento, se está no Antigo Testamento. Quando você lê a Bíblia, olha, esse ano nós não fizemos desafio bíblico, fizemos? Ainda dá tempo, não dá? 60 dias para você ler a Bíblia toda. No primeiro desafio, eu li a Bíblia toda em 27 dias. 27 dias. Neguinho correndo para ler a Bíblia. Eu dei uma sentada, adiantei, fui lá para frente. E tinha uma pessoa aqui querendo competir. Né? Estou terminando. Quando eu cheguei aqui, gente, eu terminei a Bíblia. Ela fez assim. Eu vi o semblante dela quando eu disse que eu havia terminado primeiro, porque ela estava desesperada, né? Querendo terminar. Quando eu olhei para ela, quando eu disse isso aqui na frente, que eu havia terminado, ela fez assim. Ela foi murchando, porque ela queria competir, não é? Ela queria estar na frente, ela queria avançar, só que quando eu disse que tinha terminado, eu vi que ela ficou triste. Mas é um desafio para você ler a Bíblia toda, não é? Em 30 dias, em 60 dias. Em 60 dias, gente, é ler 20 capítulos por dia. Você lê a Bíblia toda. E eu estava ouvindo aqui algumas pessoas que leram a Bíblia toda, o testemunho de terem descoberto tantas histórias, né? De terem achado tantas coisas preciosas na Bíblia que eles nunca tinham ouvido, que eles não sabiam que estava ali na Bíblia. E as pessoas vinham testemunhar aqui, dizendo o quanto aquilo foi edificante, o quanto aquilo abençoou a vida delas, o quanto elas aprenderam. Então você está perdendo uma grande oportunidade de não ler a Bíblia. E Jesus, ele disse aqui em João 6:63, né? Ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Você quer vida? Você quer viver? Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito e é vida. Você não pode ter vida se você não se alimenta da palavra de Deus. Me desculpa, gente,
Se você está aqui, não é o leitor da Bíblia, não é alguém que é apaixonado pelas Escrituras. Se você não lê as Escrituras, você não tem vida. Ninguém disse glória a Deus, ninguém diz amém. Vocês estão me entendendo? As palavras de Jesus, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você quer viver, você precisa comer as Escrituras. Foi Jeremias que comeu a Bíblia? As Escrituras? Quem foi? Quem foi que comeu? Ezequiel? Bora lá, gente, me ajuda aí. Quem foi? Que rasgou ali a Bíblia e comeu? Ezequiel? Agora, o salmista, no Salmo 19, ele diz que os mandamentos do Senhor, né, a palavra do Senhor, são doces como o... E o destilado dos favos. Quem já comeu mel aqui? Ezequiel quanto? 3:3. Ele diz que a palavra de Deus é mais preciosa do que ouro, e ouro o quê? Fino. Você está perdendo o seu tempo. Você está deixando, não é, de receber vida se você não é um leitor assíduo, se você não lê todos os dias, se você não participa, não é, deste pão todos os dias. Jesus disse, olha, se você não participa do pão e do vinho, você não tem parte desta vida, você não tem parte, não é, das coisas do céu, você não tem parte das coisas de Deus. Quem não participa, não é, do pão e do vinho, eles estão, ou em outras palavras, não é, do sangue e do corpo. Jesus está dizendo que se você não participa, você não tem parte nas coisas celestiais. É triste, gente. Isso é muito triste. Se você está aqui hoje, tudo bem se você não é um cristão, tudo bem se você é um novo convertido, tudo bem se você está conhecendo agora, mas isso tem que fazer parte de todo crente, comer e beber da palavra de Deus. Isso, gente, é todos os dias. Vou te dizer uma coisa, se você não participa disso, você não é crente, não. Você não é crente, não. Eu queria tirar dízimo de oferta, mas vou lá para as Escrituras. Coloca para mim aí Hebreus capítulo 2. Coloca para mim Hebreus capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres,
e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqui há um grande perigo, gente. E nós também corremos esse perigo de sermos negligentes quanto à palavra que nos foi pregada ou anunciada. É interessante que o livro de Hebreus, ou a carta dos Hebreus, ou a epístola dos Hebreus, mas é carta, né? Ela foi escrita para os judeus. Os judeus que haviam, né, saído do judaísmo e agora, né, eles tinham recebido ali a pregação do Evangelho. Por isso que o autor, nós não sabemos quem, alguns dizem né, ser Paulo, outros dizem ser um dos seus discípulos, mas o autor não se pronunciou. Não é um escrito anônimo. Essa carta não apareceu o autor. Só que ela foi escrita e direcionada para os hebreus, não é? Aqueles que se converteram ao cristianismo. Mas aqui a exortação do escritor está dizendo o seguinte, porque eles estavam sofrendo perseguição. Esses judeus, não é, convertidos a Jesus, toda a carta de Hebreus, não é, está direcionada a esta igreja, não é, que estava sofrendo um tipo aqui de perseguição, e agora eles estavam querendo desistir. Eles estavam querendo voltar por causa desta perseguição. E o autor, ao escrever, ele disse, olha, cuidado, não sejam negligentes para com a palavra que vocês receberam. Antes vocês andavam na sombra, agora foi revelado a vocês a realidade, não é? De Jesus Cristo. Aquela sombra da qual vocês andavam nelas, porque nós vemos que todo o Antigo Testamento, queridos, é uma sombra. Aqui, você pode às vezes ver a sombra aí do seu pé. É apenas uma sombra, não é uma realidade. A realidade sou eu. Pode ter uma sombra minha aqui quando eu levanto o braço. Lá está a sombra, mas a sombra não é uma realidade. A realidade sou eu. E o escritor está dizendo, olha, antes vocês estavam só na sombra, vocês estavam ali naquilo que era obscuro, né? Naquilo que não era conhecido, mas agora vocês estão vivendo a realidade da coisa. Então não sejam negligentes. Então o perigo, gente, de nós sermos negligentes quanto à palavra que nós ouvimos, negligentes, não é? Quanto ao trabalho que deve ser feito, quantos são negligentes no trabalho, quantos são negligentes, não é? Nos estudos, quantos são negligentes, não é? Na família, nos relacionamentos. E toda negligência, gente, tem uma consequência. Pastor, eu perdi o emprego. Por que você perdeu o emprego? Muitos porque foram negligentes. O que deveriam fazer, não é? Enquanto estavam trabalhando, deixaram de fazer. Muitos são reprovados, não é? Na escola. Porque enquanto deveriam estar estudando, estavam brincando, foram negligentes, não estudaram. E muitas pessoas, por causa das suas negligências,
perdem muitas vezes, não é? A bênção. E o escritor dos Hebreus está dizendo: olha, não sejam negligentes, porque vocês ouviram a palavra da verdade. E ele diz que até aqueles que receberam a mensagem que foi comunicada através dos anjos, mas não receberam, não praticaram, foram negligentes quanto à palavra, receberam a justa punição. E nós podemos ver isso, não é? Quando o povo ali no livro de Êxodo sai do Egito, nós podemos ver ali que saiu mais de 600 mil homens. Isso não estava contando as crianças, não estava contando as mulheres, não estava contando, não é, os idosos, apenas os homens, 600 mil homens. A estimativa é que saíram do Egito mais de 2 milhões de pessoas que tinham uma promessa de chegarem à terra prometida. Tinha uma promessa. O Senhor prometeu os levar, não é, a uma terra que mana leite e mel. Tinha uma promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que por causa da negligência desse povo em ouvir a palavra do Senhor, crerem na palavra de Deus, a Bíblia diz que os seus corpos, não é, ficaram no deserto, apenas 2 pessoas. Entraram porque creram, porque não foram negligentes. A instrução, a palavra do Senhor. Vocês já pararam para pensar que um grupo, São Luís tem 1 milhão e pouco de pessoas, né? Você pensa, 2 cidades dessas pereceram porque foram incapazes de, não é, receber a instrução, não é, de Deus, de receberem a palavra do Senhor, porque foram negligentes. E o autor dos Hebreus está dizendo: olha, eles ouviram, não é, esta palavra que foi comunicada pelos anjos a Moisés. E Moisés, não é, transmitiu esta palavra àqueles. Por serem negligentes, a Bíblia diz que, não é, eles receberam a justa punição. E o autor dos Hebreus está dizendo assim: como escaparemos nós também, se rejeitarmos então de salvação? Será que nós também vamos escapar? Será que nós escaparemos? E ele disse que essa palavra começou sendo anunciada por Jesus, o Senhor. Depois foi anunciada pelos seus discípulos. Depois foi confirmada pelo Espírito Santo com poder, sinais e maravilhas. A palavra foi confirmada. A palavra está sendo confirmada. Continua sendo, não é, apoiada pelo Espírito Santo. Ela continua tendo resultado na vida daqueles, não é, que não rejeitam a palavra. Então, gente, nós não podemos correr o perigo de ser nós negligentes
quanto a palavra de Deus que nós ouvimos. A gente precisa parar e ponderar. A gente precisa fazer uma reflexão da nossa vida. Nós precisamos, gente, ler as Escrituras, porque ela nos confere fé, ela nos levanta nos tempos difíceis, nos tempos de dificuldade, no tempo de enfermidade. É a palavra de Deus que nos coloca de pé. Você está ali se alimentando, você está ali bebendo, você está ali confessando, você está ali declarando. Não é essa palavra que te fortalece. Não tem outra maneira. Porque se você retroceder, se você voltar atrás, por causa, muitas vezes está sendo perseguido, porque está difícil. Os irmãos ali estavam sendo perseguidos. Estava sendo difícil para eles. Mas o autor está incentivando para que eles permaneçam, para que eles continuem. Por isso que ele escreveu essa carta, porque nós não podemos, gente, rejeitar tão grande salvação. Você já parou para pensar o quanto foi grande a salvação proporcionada por Deus a nós? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar o preço, o custo? O quanto custou? Porque quando o autor está dizendo, nós precisamos tomar cuidado para não rejeitar tão grande salvação por nós. Porque teve um custo. Não foi simplesmente, entende, o fato ali de Jesus ter morrido na cruz, mas teve um custo. E nós precisamos parar para pensar o quanto custou. O quanto custou isso para Deus. O quanto custou para Deus, que criou o barro para formar o homem, e agora Deus entrou no barro, porque ele se tornou carne. O Verbo se tornou carne. Já parando para pensar? Como está escrito lá em Filipenses, que Jesus, esvaziou-se de toda a sua glória. Teve um custo, o preço foi alto da nossa salvação. Em Filipenses, em Efésios, no capítulo 3, ele fala, do tamanho, ele expressa o tamanho, desse amor, dessa grandeza por cada um de nós. Ele fala do amor de Deus que é alto, que é mais alto do que os céus. Ele fala desse amor, dessa salvação que desceu mais profundo e alcançou o mais profundo do nosso coração, do homem pecador.
Ele fala desta extensão, não é? Da largura, que alcançou o mundo inteiro, e do cumprimento, não é? Que vai, não é? Ao lugar mais longe para alcançar um pecador. E quando você faz a profundidade, né? Amor de Deus por cada um de nós, isso fala do preço da salvação que alcançou você, que alcançou a mim, né? Que está disposto a alcançar todo o mundo, todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas. Quando a gente pensa, não é, na grandeza, no tamanho desta salvação, nós não podemos, gente, ser negligentes, fazer de conta, fazer becinho. Tem gente aqui que faz becinho. Você já viu quando você fala com uma criança, né? Você xinga ela, fala alguma coisa, ela faz becinho. Querendo chorar, tem gente que faz becinho. É linda, você está rindo, você já fez muito becinho, minha filha. Essa aqui já está conosco aqui, né? Quase 20 anos. E pensa numa pessoa para fazer becinho. Eu espero que você não está fazendo mais becinho, né? Hein? Deixa Jesus tratar, né? Deixa Jesus cuidar, deixa Jesus falar, gente. Porque nós não podemos negligenciar tão grande salvação, tão grande amor pelo qual Deus nos amou. Gente, vale a pena. Vale a pena, não corra esse perigo. Mergulhe, leia a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, não é? Se encha da palavra de Deus, se encha, não é, do poder da vida. Você está triste, né? Não está alegre, está infeliz, se encha da palavra de Deus. Não se encha de internet, não, que só tem porcaria. É política, não é? As doidices, as loucuras, é tanta coisa que passa ali, é tantas besteiras, tantas brincadeiras, tantas coisas, e as pessoas estão se enchendo disso. Passam o dia todo, não é, nas redes sociais, passam o dia todo, não é, assistindo filmes, passam o dia todo, não é, se enchendo, bebendo, não é, dessas coisas. Agora, eu pergunto, você vai ser o reflexo daquilo que você se alimenta. Se alimentar mais a carne, vai ser carnal, vai xingar os outros, vai ficar com raiva do outro, vai falar mal do outro, porque isso são obras da onde? Da carne. Vai ter maus pensamentos. Porque são coisas que alimentam a sua carne. Agora, se você se alimentar, não é, do Espírito, se você se alimentar da palavra de Deus, esteja certo que você vai dar muitos frutos. Então, todo cristão, gente, todo cristão, para dar fruto, precisa se alimentar da palavra de Deus. Coloca para mim aqui o Salmo 1.
Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui. Ele está dizendo que bem-aventurado o homem. O homem aqui é mulher, é genérico, todo mundo. Bem-aventurado o homem, não é? Que não anda no conselho dos ímpios, ouvindo aqueles que não é, estão se alimentando, que não conhecem a palavra de Deus, que não tiveram um nascimento por esta palavra. Então, que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dando aqui um conselho para você não se meter nesse meio. Amém, gente? Se você é da família de Deus, você tem que estar com seus irmãos. Não que você não possa ter amizade e relacionamento com quem não conhece a Cristo. Mas os relacionamentos verdadeiros é com seus irmãos. É confessando pecado. Você confessa pecado aí para seus irmãos? Você chega para o seu irmão e diz: ô meu irmão Rodrigo, eu pequei. Eu falei mal da minha irmã Larissa. E eu estou confessando aqui o meu pecado. Você faz desse tipo de coisa? Você confessa pecado? É muito raro, preste bem atenção. É muito raro você encontrar dentro da família de Deus alguém confessando pecados. Mas a Bíblia diz que quem confessa pecado é curado. Quem estava aqui no domingo passado, quando eu falei do homem paralítico que desceu, que foi descido, né, por 4 homens do telhado, o problema dele era o pecado. A doença dele era o pecado. E Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz que quando você confessa o pecado para o corpo, para o seu irmão, né, você é sarado, você é curado. Bora lá alguém, gente. É assim que tem que ser a igreja de Jesus. Transparência. Transparência. Você vai sentir, né, feliz, você vai se sentir liberto, livre, quando você confessa pecado. É claro que você não confessa pecado para qualquer um. Mas procure o irmão crente, procure o irmão de oração. Não é? E se alguém souber do seu pecado, meu irmão, Jesus já te perdoou. Não tem que esconder nada, não. Jesus não escondeu nem não permitiu que ele escondesse nem as partes. Jesus foi crucificado nu por causa dos nossos pecados. O preço da salvação. Que ele carregou uma cruz nu, porque levaram as suas vestes, levaram a sua túnica. Jesus foi crucificado nu numa cruz por causa dos nossos pecados. Então, gente, a gente não tem que ficar reclamando. Se pecou, nós somos sarados no corpo. A igreja, que foi lavada pelo sangue de Jesus. Mas muita gente não sabe disso.
Muita gente não compreende isso. Eita glória! O preço foi alto. Essa foi a grande salvação de Deus por cada um de nós. E não pode, gente, nós não podemos ser negligentes para com a palavra que nós ouvimos, que nós está sendo nos ministrada, está sendo pregada, está sendo trazida até o nosso coração. Não permita, entende, que essa palavra fique descoberta, mas acolha a palavra de Deus, na sua vida e seja frutífero. Porque você pode correr o perigo. Como o capítulo 25 de Mateus. O capítulo 25 de Mateus fala sobre 10 virgens, as quais 5 eram o quê? Prudentes. E 5 eram o quê? Negligentes, imprudentes. Ele diz que as 5 delas carregavam óleo em suas lâmpadas. Mas 5 eram o quê? Negligentes. Não tinham óleo suficiente. Mas 5 carregavam óleo. Quero perguntar para você nessa noite se você é daqueles que carregam óleo. Ou se está faltando óleo na sua lâmpada. Gente, vamos lá alguém. Será que tem alguém queimando aí? Será que tem alguém queimando? Será que tem alguém lendo Bíblia? Será que tem alguém orando? Será que tem alguém na vigília? Será que tem alguém evangelizando? Será que tem alguém fazendo célula? Será que tem alguém discipulando? Será que tem alguém orando nas madrugadas? Será que tem alguém estudando a Bíblia? Será que tem alguém que está esperando o noivo com a sua lâmpada acesa? Eita glória! Onde estão as lâmpadas que queimam, gente? Onde tem as lâmpadas que chegam no horário do culto, que estão queimando, que dançam, que estão vivos? Onde estão essas lâmpadas? Vamos lá, alguém. E a Bíblia diz que as outras eram o quê? Negligentes, imprudentes, não tinham óleo suficiente nas suas lâmpadas. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, o noivo, abre a porta e chama, as virgens. Só que as que tinham óleo, as que tinham luz, elas puderam andar pelo caminho, acharem a porta e entraram para as bodas. Agora as outras se embaraçaram porque estavam na escuridão, não sabiam para onde iam, não tinham óleo nas lâmpadas, não tinha como iluminar o caminho. Então, gente, tenha cuidado. Tenham cuidado para que você não rejeite tão grande salvação. É necessário manter a sua lâmpada acesa. Amém? Custe o que custar. Custe o que custar, mantenha o óleo em suas lâmpadas. Amém? Queime na presença de Deus. Queime na presença de Deus.
Queime quando você está, não é, se alimentando ali da palavra do Senhor, se fortalecendo. Queime na presença do Senhor. Não seja negligente. Tenham cuidado, tenham zelo para manter, não é, essa grande salvação queimando no seu coração. Gente, pense que nenhum de nós é merecedores de tão grande salvação. Mas Deus nos amou de tal forma que Ele demonstrou, querido, na cruz, ali do Calvário, esse grande amor por você, por mim, por todos nós, por toda a humanidade. Amém? Então não rejeite tal palavra. Seja crente de verdade. Amém? Se curve, se humilhe, se jogue aos pés de Jesus. Ame o próximo. Ame o próximo. Ame o seu irmão. Ame a sua igreja. Ame a sua família. Ame o seu marido. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. Deixe o amor de Deus queimar no seu coração. Amém, gente? Glória a Deus. Olha, nós, nesses últimos dias, eu estava conversando com a pastora Adriana, com o Alisson em casa, e a gente falando sobre, não é, Israel, esses últimos dias, e eles falam, né, dessa restauração do templo, essa construção do templo, e quem for a Israel conosco, gente, eu ainda não tive a resposta ainda da agência, eles ficaram de me dar a resposta há 2 semanas atrás, só que ele ainda não me passou, não sei se ele está viajando para lá. E quem for a Israel conosco ano que vem, você vai ver lá em Israel que a metade para lá são dos árabes, a metade para cá é de Israel. E onde está ali o domo da rocha, quando você vê no cartão postal, não é, aquele domo que é todo de ouro em cima, não é? Ali pertence ao povo árabe, do lado de cá pertence os judeus. Aí a gente estava conversando, eu e a pastora Adriana, como é que vai ser isso? Onde é que eles vão construir, não é, esse templo? Eles falam, ali, naquele meio ali, entre um e outro, é onde vai ser construído, não é, esse terceiro templo. ah, e, e a pastora Adriana, como é que vai ser isso? Porque ambos são inimigos. Os judeus não passam para o lado de cá, não é? Os judeus não passam para o lado de lá e o outro não passa para o lado de cá. Então não é, tem ali uma inimizade. Então tem que ter o quê? Um acordo. Seja ele político, seja ele religioso, para que se construa esse templo. E eu falei assim, olha, isso vai acontecer em algum momento. Um acordo político, né? Um acordo religioso entre eles, para se construir esse novo templo. Então, em algum momento, gente, vai acontecer. Em algum momento, Jesus virá. Em algum momento, a igreja vai ter que se encontrar, né, com o Deus vivo, com Cristo, que, né, pagou o preço de uma grande salvação por cada um de nós. Em algum momento isso vai acontecer. E sabe o que eu espero? Que a sua lâmpada queime.
Que haja óleo na sua vida, para que você possa encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Então, tenha cuidado, porque nós corremos o perigo de sermos negligentes com tão grande salvação que foi nos dada. Não é o preço alto que foi pago para que você pudesse ser salvo. Então não jogue na lata do lixo, né? Não despreze, não seja negligente, mas mantenha-se firme. Tenha, não é, óleo nas suas lâmpadas para que você tenha luz no seu coração, na sua vida, para encontrar com o seu Salvador. Amém? Glória a Deus. Você está pronto para ofertar? Você está pronto para adorar o seu Senhor? Você está pronto para entregar-se a Ele nessa noite? Ah, pastor, por que fala de dinheiro na igreja? É necessário. Amém? Quantos aqui de vocês têm crianças que estão lá na salinha? Tem alguém aqui? Levanta a mão aí. Tem bastante pessoas. Você sabe que lá tem uma sala que foi preparada para elas. Você sabe que elas ali estão recebendo a instrução, o ensino da palavra de Deus. Você sabe que ali elas também lancham todo domingo. Tem um lanchinho ali, um suco, né? Às vezes eu sinto o cheiro aqui de uma pipoca, né? Tem bombom, né? Tem bolachinha água e sal, e tem outras coisas. Essas crianças lancham lá na salinha. Amém? Glória a Deus. Eu só não vejo o anjo descendo lá para trazer o maná. O anjo é você de carne e osso. Amém, gente? Porque tem gente, escuta só, você vem, não é, traz a sua criança, tem alguém para cuidar da sua criança, enquanto você não é, permanece no culto, adora a Deus, tem alguém lá cuidando, tem responsabilidades. A igreja é responsável. As suas crianças estão lá, mas é responsabilidade da igreja. Tem que ter todo o cuidado para que elas estejam lá em segurança. A gente conta, não é, com os voluntários, eles são instruídos. A gente faz alguns investimentos para que, não é, a cada tempo a gente vai melhorando. E tem alguns que não querem contribuir com nada. Só querem desfrutar. Então é importante, querido, que você compreenda que a obra de Deus é feita por anjos que são vocês de carne e osso. Amém? Lá no deserto o Senhor mandou pão do céu, não é, por 40 anos. 40 anos, todo dia e toda manhã e toda tarde tinha pão do céu. Glória a Deus. Então aprenda uma coisa, não é, a contribuir, a servir ao Senhor. Quando a gente fala o Senhor, o seu Senhor, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Lá em Atos, no capítulo 20, o verso 35, eu acho que é isso aí. Diz que é melhor você dar do que receber. Melhor dar do que receber. E o Senhor conta com a sua generosidade. Porque a sua medida é importante para Deus. O Senhor Jesus, ele disse que com a medida que você medir, você também será medido. Amém? Então, a sua medida tem
Em cima da sua medida tem uma medida do Senhor. É segundo a sua medida, segundo a sua generosidade, segundo a sua semente, segundo a sua contribuição, segundo a, 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 a sua alegria, a maneira como você faz, não é? Você também será medido. Então, ali está dizendo, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dado que recebeu. Mais abençoado é aquele que contribui, aquele que dá, do que aquele que recebe. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus. Mais abençoado é aquele que contribui. Amém? Então a gente precisa aprender que quanto mais eu contribuo, mais eu sou abençoado. Então aprendam isso nessa noite. É uma chave para virar a sua vida. Amém, gente? É uma chave para virar a sua vida. Que é mais abençoado quem dá do que recebe. Se você precisa, né, uma chave para virar a sua vida financeira, você precisa aprender esse princípio. Que são as palavras do Senhor Jesus, são minhas não. Ele está dizendo aqui, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você já parou para pensar nisso? Então, contribua segundo aquilo que você pode. Amém? Vamos ficar de pé?